E hoje nós vamos dar continuidade à lição de número 14. Porém, vamos fazer um resumo bem breve acerca do que nós falamos na terça-feira. Então, nós vamos tomar como base 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso 11. Enquanto os irmãos aí procuram, amanhã às 10h30 nós sairemos daqui da frente da nossa igreja para o nosso grande evangelismo. Vamos panfletar, vamos colocar, entregar os nossos panfletos, convidando pessoas para estarem aqui na nossa igreja. Então amanhã às 10h30, nosso grande evangelismo, e à noite, um grande culto com os nossos jovens. 1 Coríntios, capítulo de número 10, eu vou falar aqui, vou dar um tempo para as irmãs pegar um fôlego aí. Então, amanhã às 18 horas, grande culto com os jovens. E no dia 3 de março, um grande chá com as mulheres. Aleluia. Acho que é a Marister que está fazendo a diferença hoje, viu? Aleluia. Maravilha. Deus abençoe os irmãos. Você que ainda não segue o nosso canal no YouTube, meus irmãos, vai lá, segue o nosso canal. Eu já vi aqui que o nosso irmão Sérgio já passou do Facebook, viu, Zida, para o YouTube agora. Está lá na Suíça. Um grande abraço ao nosso querido irmão Sérgio. Deus abençoe sua vida. Também o nosso irmão Paulo Ameixa, que lá na Alemanha tem acompanhado os nossos cultos. E os irmãos aí da mídia colocaram no nosso grupo, né? Que o nosso Spotify já está sendo também ouvido em Luxemburgo, na Alemanha, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já passei as perguntas para os nossos diretores de missões. Agora nós vamos marcar o dia para que nós possamos então já preparar uma entrevista a respeito do nosso trabalho, o bom trabalho que a DEF Lorient tem desempenhado em missões e evangelismo. Então, fiquem bem atentos aí. Os próximos aí vai ser o pessoal do CAS, né? Que é a nossa assistência social, e assim sucessivamente. Eu quero aproveitar cada um dos irmãos para que vocês também possam contar as vossas experiências, né? Quanto Deus tem abençoado vocês aqui na DEF Lorient. Como é bom ser crente. Vamos lá então para a palavra do Senhor. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 1 ao 9 e o 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Paulo já tratava do arrebatamento da igreja e do fim dos tempos já naquela época. 2000 anos, aproximadamente 2000 anos já se passaram, e nós continuamos com essa mesma esperança. A qualquer momento Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja.
Então Paulo já naquele período, a carta aos Coríntios, a sua primeira carta, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, e Paulo já estava advertindo os irmãos de Coríntios a respeito do fim dos tempos. E ele usa aqui o exemplo da nação de Israel, uma nação idólatra, uma nação obstinada, uma nação desobediente, uma nação rebelde. E ele então usa o testemunho da nação de Israel para advertir o povo da igreja de Corinto. Então ele diz que nós devemos, ou no caso os coríntios, devessem olhar para o que Israel havia feito e praticar diferente, fazer diferente, agir diferente. Então eu disse isso na terça-feira, que a Bíblia, ela não é um livro só para ser lido. Ele é um livro de pesquisa, um livro que nos orienta para que nós não caiamos nos mesmos erros que os antepassados. Como Paulo diz, os vossos pais fizeram isso, tropeçaram no deserto e Deus rejeitou a nação de Israel no quesito que eles foram desobedientes. E nós vamos tratar nesta noite, como nós falamos na primeira lição, sobre a rebelião contra o Deus da Bíblia. O povo de Israel sempre foi um povo obstinado, um povo que era rebelde. E eu quero convidar para que nós possamos aqui dar alguns detalhes e já partimos para a segunda, a lição de número 14. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 15, que vai falar aqui a respeito de um episódio entre Saul e o profeta Samuel. No capítulo de número 15, no versículo de número 22, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 15, 22, que a nação, que o povo de Israel era liderado pelo rei Saul. E o rei Saul, a única coisa que o rei deveria fazer era acompanhar o povo na guerra e reinar sobre Israel. Tem coisas que o rei não poderia fazer, mesmo ele sendo o rei. E quando nós lemos este contexto aqui, Samuel vai falar para o rei Saul dizendo que ele fez algo que não deveria fazer. E o que é que o rei Saul fez? Ele ofereceu um sacrifício. E rei não tinha essa autorização para oferecer sacrifício. Isso cabia ao sacerdote e ao sumo sacerdote. Mesmo sendo o rei Davi, mesmo sendo o rei com toda a autoridade e autorização do céu, o rei só fazia aquilo que competia ou que cabia para o rei fazer. Então agora, quando Samuel ele demora para vir, ele se atrasa, o rei Saul então ele se intromete, ele vai querer oferecer um sacrifício. E a Bíblia vai dizer que Samuel fica aterrorizado. Samuel ele fica bravo com Saul, porque o rei Saul não poderia ter feito aquilo. E no capítulo de número 15, versículo de número 22, olha só o que a Bíblia vai dizer. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então o rei Saul, ele quis oferecer um sacrifício que não lhe cabia. E Samuel agora fala para ele: tem tanto prazer assim Deus num holocausto, num sacrifício, do que alguém que obedeça a sua palavra. Então, traçando um paralelo entre isso aqui que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo está dizendo assim: olha o que foi escrito, olha o que os seus pais, os nossos pais fizeram no passado.
Porque não adianta você ter os 9 dons, ó Coríntios, e não serem obedientes. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar para a nossa geração. Uma geração que pode cantar bem, uma geração que pode pregar bem, uma geração de igrejas ricas, com som, com mídia, com tudo do bom e do melhor, mas se não tiver obediência, Deus não se agrada. Você pode ter teologia, você pode ser bacharel, PhD, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser o papa, mas se não obedecer a palavra de Deus, Deus não se agrada. Essa nossa geração é uma geração cheia de talentos, cheia de dons, mas está faltando o fruto do Espírito Santo. O que está faltando para nós é ter uma vida de obediência, e Deus está falando através de Samuel para Saul: ó rei Saul, Deus se agrada mais de alguém que é obediente, de alguém que obedece a Deus, obedece o sacerdote, obedece a liderança, do que alguém que sacrifica. O teu sacrifício, o meu sacrifício só vale a pena quando nós somos obedientes à palavra e à voz de Deus. Você pode ser bonito, pode cantar bem, pregar bem, falar bem, ter conhecimento, ter inteligência e ter dinheiro, mas se não for obediente, Deus não se agrada. Nós falamos terça-feira, e se você tiver com o PDF aí, para você acompanhar, mas a palavra-chave da nossa lição é rebelião. E tem uma pancada de gente por aí que não quer obedecer mais. Não obedece pastor, não obedece liderança, não honra. E quem não honra, irmão, está indo contra a vontade de Deus. Quem tinha que oferecer sacrifício? Samuel. E quem ofereceu? Saul. Desobedeceu a Deus, desobedeceu a autoridade do sacerdote. E tem um monte de gente achando que está agradando a Deus, sendo desobediente àqueles a quem Deus colocou para liderar. Você pode subir aqui, o céu se abrir, cair fogo, mas se não obedecer a Deus, Deus não se agrada. E quem não serve para obedecer, não serve para participar do reino dos céus. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Agora, pasmem, mas tem um monte de feiticeiro no nosso meio. Não é usado por Deus, é espírito de adivinho, é feiticeiro, faz oração contrária, não deseja que a obra cresça, vai contra os princípios, não obedece igreja, não obedece liderança, e Deus está dizendo: não é Espírito Santo, é espírito de feitiçaria. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Pode ser o Papa, se não obedecer a liderança, não agrada a Deus. E Deus está usando o exemplo da nação de Israel para orientar os coríntios. Está na Bíblia, versículo de número 22 que nós lemos. E Deus diz assim: olha, o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender também.
Ou nós somos obedientes ou nós não somos, irmão. Não tem meio termo, não tem meio obediente, não. Tem gente que é assim, não, eu obedeço a Deus à risca, mas obedece à liderança? Então não está obedecendo a Deus. Porque se eu não sou obediente à liderança que Deus se colocou, eu estou desobedecendo a Deus. E rebelião é coisa séria. Está aqui na nossa lição. O ato de voltar-se contra algo ou alguém. Isso é rebelião. Aí nós falamos terça-feira sobre quem? Lembra? Lúcifer. Aonde originou-se a rebelião. Por quê? Qual que era o sentimento dele? Ser maior do que Deus. Se eu não, pastor Rafael, se eu não me submeto a alguém, eu estou sendo rebelde. Se eu não me submeto a uma liderança, seja ela quem for, por exemplo, colocou uma pessoa para cuidar da limpeza da igreja, então ele é o líder, e se tiver mais alguém, e essa pessoa não obedecer à liderança da limpeza, ele está sendo rebelde. Aqui não está fazendo referência a alguém maior, a alguém melhor, um cargo grande ou um cargo baixo, está dizendo, se tem alguém que é o seu líder, respeita, se tem alguém que é liderança, respeita, porque se não respeitar a liderança, está indo contra a vontade de Deus. Tem gente que não gosta, tem gente que se sente superior. Não, teria que ser eu. Não, eu vou colocar o meu cargo acima do dele, eu vou pôr o meu trono acima do dele. É espírito de rebelião, espírito de Lúcifer, e Deus não se agrada e não opera. Mas Jesus ensinou diferente. Ele aniquilou a si mesmo e desceu para ser igual aos homens. Nariz empinado Deus não recebe, nariz empinado Deus não usa. Deus não tem compromisso com arrogante, soberbo, prepotência, não é espírito de Deus. A igreja do século 21 precisa entender que Deus respeita princípios. Eu já até falei aqui algumas vezes, mas cabe na lição. Jesus curou 10 leprosos. Amém? 10 leprosos. Aí o que Jesus falou para eles? Vai até o sacerdote. Por quê? Porque na lei de Moisés só poderia ser apresentado ou ser considerado limpo se o sacerdote deixasse. Se o sacerdote, Manzilda, falasse está limpo, está limpo. Jesus não era o rei, não é o rei dos reis. Jesus não é o Senhor dos senhores. Mas ele respeita princípio e liderança. Ele podia dizer para os leprosos: olha, estão curados, pode ir embora, vai fazer a obra. Mas ele disse: não, tem princípio, a palavra tem que ser respeitada. Vai ao sacerdote, se ele falar, então vocês fazem. Jesus respeitou princípio. Você pode ser quem você quiser, mas dentro do reino de Deus tem que respeitar princípios. Para crescer, tem que respeitar a autoridade daqueles que Deus colocou. Saul não respeitou. Davi respeitou a unção de Saul. Por isso que é segundo o coração de Deus. Quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Respeita a liderança que está sobre você. Ainda que dói.
gole seco. É melhor chegar no céu do que perder a salvação. Ou nós aprendemos que o reino de Deus não é bagunçado, ou a igreja não vai crescer. Jesus deu exemplo. Ele era o rei, é o rei. Pegou a sua roupa, tirou, cingiu a toalha e lavou os pés dos discípulos. Hoje tem um monte de gente com o nariz em pé. Se der uma função para ele, aqui que você é? Agora eu sou o diretor da mídia. Já não quer respeitar mais ninguém. Não que os irmãos, só estou usando exemplo. Colocou o cidadão como cooperador, já não quer respeitar mais ninguém. Colocou o cidadão como diácono. Não, pastor não, agora eu sou diácono. Já não ouve pastor, não respeita pastor. Deus não está numa consagração aonde você não respeita. Nós precisamos respeitar quem Deus colocou sobre a nossa vida. Agora, se não quer respeitar, abre uma igreja para você. Não é assim na empresa, irmão? Eu entrei na empresa. Não, eu não gosto do meu chefe. Não, eu não gosto do meu patrão. Então sai e abre uma empresa para você, irmão. Entra na empresa, você tem que se submeter. Você entrou numa empresa, está lá a irmã Sandy numa empresa, ela pega lá um monte de coisa pesada. A irmã Andréia está na empresa que tem que fazer serviço mais pesado do que os homens. Não está contente? Não está satisfeito? Pede para sair. Abre uma porcaria para a senhora. Não é porcaria não, né? É uma porcaria? Irmão. Tem gente que está na igreja. Não, eu não gosto que o pastor fala assim. Eu não gosto que a líder falou assim. Eu não gosto que o líder falou assim. Meu irmão, você não é obrigado. Mas quem quer subir para o céu tem que sujeitar aquilo que Deus colocou. O querubim ungido. Não, eu não estou satisfeito com a liderança do Todo-Poderoso. Eu vou pôr o meu trono acima do trono dele. Caiu do cavalo. Foi jogado no inferno. Irmãos, vocês sabem? É isso, irmã Helena. Boa. Ninguém respeita mais nem os mais velhos. Cidadão chegou num lugar, é novo, ele já quer passar por cima dos outros, não sabe chegar. Salomão diz assim, Deus falou para ele: Salomão, pede o que você quer, que eu te dou. O que Salomão pediu? Sabedoria para entrar e sair. Tem gente que não tem, irmão. Entra na casa dos outros, desrespeita. Entra na igreja dos outros, desrespeita. Só porque tem uma função um pouquinho maior, desrespeita. Mas o Espírito de Deus está dizendo: aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se humilha, Deus exalta. Era só para dar uma pincelada nisso aqui. O Espírito que opera em mim, qual é? Porque o Espírito de Deus, de Jesus, ele abaixa, ele se submete. Agora o Espírito de Lúcifer, ele é de nariz empinado. Se o pastor falar uma coisa, ele quer bater de frente. Que espírito é esse? Que espírito é esse? Jesus, irmão, deu exemplo. Jesus falava com Pilatos e ele estava aqui. Tu dizes. Nunca desrespeitou a autoridade de Pilatos. E tinha poder para fazer isso. Conversava com Herodes. Tu dizes, é você que está falando. Irmão. Aí só porque ganhou uma coisinha assim, já acha que é superior aos outros. Que espírito é esse? Eu estou falando sobre a rebelião, então a origem foi, vamos lá recapitular, né? A origem da rebelião foi aonde? Na terra, através de quem? De Lúcifer. E depois ele vai no jardim do Éden, engana Eva e depois engana Adão. Foi Eva enganada primeiro, tá? Só deixar isso aqui. Engana o casal. E o casal então eles se rebelam contra Deus.
Porque quando eu sou desobediente, eu estou rebelando contra Deus e a sua palavra. Segundo tópico, e aqui nós vamos entrar já para a nossa lição. Por que o homem rejeita o Deus da Bíblia? Primeiro, em razão da sua natureza pecaminosa. Se Deus é santo, nós também precisamos ser santo. Só na igreja? Só no altar? Tem gente que é santo quando está com o microfone na mão. Nós precisamos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Aí, nós vamos aqui para alguns textos. Eu gostaria que você abrisse, por favor, Gálatas 5, 16, 17. O tópico 2 é: por que o homem rejeita o Deus da Bíblia? Em razão da sua natureza pecaminosa. Todos nós sabemos que há uma guerra entre o Espírito e a carne. Então Gálatas 5, 16 e 17, antes de Paulo falar sobre os frutos do Espírito, ele vai dizer que há várias obras da carne. Olha só como que isso aqui é pesado para nós. Gálatas 5,16. Por que o homem ele rejeita o Deus da Bíblia? Primeiro, a sua natureza pecaminosa. Olha só. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a carne não quer que você faça as coisas do espírito. O espírito, em contrapartida, não quer que você faça as coisas da carne. Porque se eu pendo para o espírito, quais são os frutos do espírito? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas agora, se eu deixo o espírito e pendo para o lado da carne, olha só as obras da carne. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. O que é como o pecado de idolatria? A rebeldia, a rebelião. Idolatria, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pode subir no altar prostituindo, mas no céu não vai chegar. Pode subir no altar desobedecendo, mas no céu não vai entrar. Pode ser fazer as coisas da obra da carne em cima do altar ou dentro da igreja, mas no reino do céu não vai entrar, porque só entra lá quem desenvolve o fruto do Espírito. Nós precisamos voltar a ser crente de novo. Pronto. O homem desobedece então a Bíblia por causa da sua natureza pecaminosa. Em razão das funestas atividades do espírito do anticristo. Quais são essas atividades do espírito do anticristo? Vamos ler um texto que está em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18. 1 João 2, 18. Que vai falar que o anticristo, ou o espírito do anticristo, já está por aí. Eu disse aqui esses dias que quem estiver esperando as coisas ficarem boas demais, financeiramente, economicamente, melhorar, eu tenho a minha ressalva.
Porque o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. E para o anticristo se manifestar, o mundo tem que estar num caos em todas as áreas. Financeira, econômica, em todas as áreas. Mas o espírito do anticristo, segundo João, escreveu a sua primeira carta, no capítulo de número 2, e o versículo de número 18. Olha só. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. O que significa anticristo? Contrário a Cristo. Contrário ao Evangelho. Tudo que está relacionado a Cristo, se eu sou contra, eu estou com o espírito do anticristo. Cristo quer que a igreja avance. Se eu estou fazendo algo para a igreja não avançar, quem está operando em mim? O espírito do anticristo. Se a palavra de Cristo, a palavra de Deus é cristocêntrica, José, e eu sou contra a palavra, o que está operando em mim? O espírito do anticristo. Já é a última hora, irmão. Pega a internet, vocês, todos nós, veja as notícias, veja as coisas que estão acontecendo. E eu acredito, eu vou falar aqui algo que todo mundo já ouviu, né? Quantas vezes pastores estão pregando sobre arrebatamento e as pessoas não estão dando valor. Aí vem alguém aí num trio elétrico, famosa, conhecida, e fala sobre o arrebatamento, todo mundo agora está esperto. É Deus já usando a jumenta para dizer: Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Tem gente que não acredita mais no pastor falando. Tem gente que já não acredita mais em pregador. Tem gente que já não acredita nos irmãos e nas irmãs. Aí Deus começa a levantar agora pedófilos. Deus começa a levantar homossexuais, jumentas, para poder dizer: abre os olhos, igreja, Jesus está voltando. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Mas o Evangelho não vai deixar de ser anunciado. As boas novas não vai deixar de ser anunciada. E parece que depois que essa mulher falou isso, já um outro aí num trio elétrico também reforçou. É Deus usando e dizendo: a igreja, eu estou voltando, Jesus está voltando. Não é tempo mais de brincar, é tempo de obedecer. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, se purifica, porque Jesus está voltando. Não é história, não é nenhum conto de fada. A maior realidade para nós é que a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus virá arrebatar a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quais são as atividades do espírito do anticristo? A. Relativismo. Uma teoria criada por Albert Einstein, que tudo é relativo. Então, às vezes, o que é mentira para você é verdade para mim. Isso é o relativismo. Não tem uma verdade absoluta. Mas isso na teoria deles. Eu creio numa verdade absoluta. Se a Bíblia falou que está errado, está errado.
Se a Bíblia falou que está certo, está certo. Pode levantar quem quiser, ativista, pode levantar quem quiser, teólogo, pode levantar quem quiser, filósofo, pode levantar quem quiser, o Papa, porque o Papa está aprovando até lei contra a Bíblia Sagrada. Mas se a Bíblia falou, é pecado, é pecado. Se a Bíblia falar, está errado, está errado. E eu continuo crendo na palavra de Deus, porque ela é a nossa base. Não tem negócio de relativismo. Se a Bíblia falou não faz, não faz. Albert Einstein aprimorou essa teoria, mas Satanás lá no Jardim do Éden já tinha desenvolvido ela. Deus falou assim, daquela árvore não come. Satanás vem dizer assim, não é bem assim. Veja desse ponto de vista. Veja desse lado aqui. Deixa eu te mostrar uma outra opção. Tudo isso, irmãos, é balela. Tudo isso é pecado, para nos afastar de obedecer à vontade de Deus. Se a Bíblia falou que não faz, não é para fazer. Se a Bíblia falou que não vai entrar no céu, quem praticar essas coisas, então não vai entrar no céu. A Bíblia não vai dar margem para ninguém. A Bíblia não vai dar espaço para ninguém. Ou você é, ou você não é. A Bíblia está dizendo que tais que cometerem essas coisas não herdarão o reino do céu. Ah, mas e se ele for bonzinho? Se não obedecer a Bíblia, não entra no céu. Mas ele dá esmola, vai para o inferno com todas as esmolas que ele deu, se não obedecer a palavra de Deus. Ah, mas eu ajudei na igreja, mas obedeceu a palavra de Deus? Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, ninguém vai para o inferno porque é só mal. É porque não obedece a palavra de Deus. E lá no inferno está cheio de gente com boas intenções, mas que não obedeceu a palavra de Deus. Vamos caminhar aqui, irmãos. Falei sobre o relativismo e as leis infames. Olha só o espírito do anticristo. Talvez a mais fresca, né? A mais recente agora é o banheiro, casa de banho partilhada. Tudo isso são leis que o anticristo está aprovando. E se eu não trago meus filhos para aprender na escola, na escola bíblica, se eu não ensino meu filho, não instruo meu filho, ele vai ficar confuso lá fora. Aborto, drogas que já podem ser liberadas e usadas, homossexualismo, lesbianismo, tudo contra a família. Isso é espírito do anticristo. Se a Bíblia falou que está errado, então está errado. Pode aprovar a lei quem quiser. Eu continuo sendo conduzido pela Bíblia Sagrada. Fundamentalismo, isso aqui eu achei interessante. Nós já vamos partir para o final. 2 filósofos, me perdoa aí os poliglotas que falam inglês, eu vou fazer aqui a leitura do nome, me perdoe se eu estiver errado. Richard Dawkins e Michel Onfray. Falei certo aqui no Onfray. Um dia eu vou pronunciar igual o presbítero Claudio. Catherine. Esses 2 homens, eles são de uma linhagem de filósofos que eram ateus. E um dos espíritos do anticristo que mais tem crescido hoje é o ateísmo. A palavra teísmo vem do grego theos, que é Deus. A palavra ateísmo também vem do grego ateus. E a palavra A, ou a letra A, ela é uma negação no grego. Então, ateu, ou ateus, ou ateus, ou ateísmo é mesma coisa que dizer Deus não existe. Sem Deus. E já foi até escrito alguns livros por aí que se Deus existe, nós não temos liberdade. Olha só, irmão, a loucura de alguns teólogos, de alguns filósofos, que dizem que se Deus existisse, nós não teríamos liberdade. E eles preferem então negar a Deus para ter a sua liberdade. E um desses pais da filosofia
filosofia, um alemão por nome de Friedrich Nietzsche, ele disse que Deus não existia, e segundo alguns historiadores, ele morreu louco, porque qualquer um que tentar negar a existência de Deus, ele está cometendo a maior das loucuras. Deus existe, Ele era ontem, Ele é hoje e será eternamente. Nosso Deus é soberano. Mas o que me chamou a atenção, eu não sei se você está aí com o seu PDF para acompanhar, mas olha só. Michel Onfray, ele diz que só o homem ateu pode ser livre, porque Deus é incompatível com a liberdade humana. Se Deus existe, eu não sou livre. Ele, né? Esse maluco falando. Por outro lado, se Deus não existe, posso me libertar. Sua influência na França e na Europa tem aumentado. Na França, quase ninguém mais vai às igrejas. Apenas 7% dos ingleses frequentam algum tipo de culto. A Inglaterra, o berço do avivamento cristão, é considerado hoje uma nação pós-cristã. Se eu e você, eu não gosto de dizer isso, mas eu quero, olha aqui para mim, preste bem atenção. Se eu e você fizermos assim, cruzar os braços e achar que porque eu estou salvo tá bom, tem um monte de gente por aí precisando de uma palavra sua, de uma oração sua. Eu não estou falando de crente velho que fica fazendo birra e não quer vir para a igreja, não. Eu estou falando de pessoas que precisam ser salvas. Porque às vezes a gente perde tempo com crente velho que não quer vir para a igreja. E tem um monte de gente por aí precisando de uma palavra, de uma oração. E nós estamos parados. Nós estamos gastando tempo fazendo aqui, adulando crente velho para vir para a igreja. E nós estamos perdendo tempo porque tem muita gente que ainda não aceitou Jesus como Salvador. E vai um recado aí, tem gente que sabe o endereço do shopping e vai, sabe o endereço da praia e vai, sabe o endereço da igreja, mas não vem porque não quer. Sabe os dias de culto, não vem porque não quer. A porta está aberta. Se Jesus na cruz do Calvário, irmã Sandy, não for motivo suficiente para me largar a televisão, largar sofá, largar a preguiça e não vir para a igreja, nada mais é. Eu estava falando um dia desse, onde você tem que ficar adulando gente para vir para a igreja. Tem que prometer coisa, fazer campanha. Vem porque vai acontecer isso, vem porque vai ter isso. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Se isso não for motivo para mim vir, então esquece. Mas enquanto nós estamos assim, o evangelho vai perdendo a força, porque o ateísmo está crescendo. A onda do desigrejado está aumentando. E nós precisamos, como igreja, pregar o evangelho para quem está lá fora perdido. Interceder nas quinta-feiras, nas terças de manhã, nos cultos de terça-feira à noite, na oração, às sexta-feira, como nós fizemos aqui ontem. Os irmãos estavam aqui dobrando o joelho, chorando, clamando, salva almas, porque este é o pedido do nosso pastor presidente e da nossa igreja. Salva milhões e milhões de almas, e nós estamos aqui. Jesus salva. Amanhã nós vamos para a rua dizer que só Jesus salva. Agora, para finalizar, na sua lição de número 14,
a vitória do Deus da Bíblia sobre os rebeldes, o fim da rebelião contra Deus. Primeiro, na cruz do Calvário, Jesus venceu o diabo. Mateus 16:18, ele diz que a igreja também vai vencer o inferno. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo. Você faz parte desta igreja. Você faz parte desta igreja. Você faz parte desta igreja. Mandaraga suremandarama shurikandaramaha. O Espírito Santo está sobre nós. Se você faz parte desta igreja, sinta o toque dele. Se você faz parte da igreja, sinta o toque dele. Sinta o toque dele. Seja renovado, seja renovada. O Espírito está aqui. Agora a vitória final. Mantenha nesse mesmo espírito. Agora a vitória final. Jesus venceu na cruz. A igreja está vencendo, irmã Zilda, na terra. Mas Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 16 e versículo de número 20, e ele vai dizer sobre a vitória final. Eu só quero abrir um parênteses aqui para dizer, irmão, esse negócio de que a gente pisa na cabeça do diabo não é verdade. Não é verdade. Deus reservou a cabeça dele para o último dia. Quem vai pisar é Cristo. Quem vai pisar é Cristo. Quem vai pisar é Cristo. Romanos 16 e 20. E o Deus de paz, essa é a vitória final da igreja. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Te prepara, te prepara. Jesus venceu. Ramanda suribicanda ramai, neramachai, ramanda gasuricanda raha, neramasoreca ramanda ramai. Seja renovado. Seja renovado. Nós vamos chegar lá e nós vamos assistir Jesus pisando, esmagando a cabeça de Satanás. Está chegando esse dia. Está chegando esse dia. Está chegando esse dia. Não pare agora. Não desista agora. Continue
mesmo fraco, não negue, avance. Está chegando o dia que Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás e ele será lançado no lago de fogo com a besta e o inferno. Te prepara, igreja, te prepara, igreja, te prepara, igreja, jovens, irmãos, irmãs, senhores obreiros, te prepara, esse dia vai chegar. De vez em quando nós perdemos uma batalha, mas a guerra já está vencida. De vez em quando nós perdemos uma batalha, mas a guerra já está vencida. Isaías capítulo de número 6 vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E a Bíblia vai dizer que o seu séquito enchia toda a terra. Sabe o que é séquito? Séquito era um manto, na ponta do manto de um rei. Todas as vezes que um rei vencia uma batalha, ele pegava o estandarte ou a bandeira daquele reino que ele vencia e costurava no seu manto. Quando Isaías diz assim, e o seu séquito enchia toda a terra, Isaías estava dizendo, ele é o rei dos reis, que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma batalha. Às vezes nós perdemos, mas ele não, e a guerra já está vencida. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta a presença dele no nosso meio. Seja cheio da sua glória. Eu estou vendo Deus dando dons espirituais. Eu estou vendo Deus restaurando vidas espirituais. Eu estou vendo Deus levantando e restaurando homens e mulheres. Querido Deus, eterno Pai,